Olá, turma de Jamacaru, boa tarde, bom dia para vocês. Como é que vocês estão? Tudo em paz? É o professor Alisson mais uma vez aqui, trazendo a nossa aula de História da Educação, né? Agora, dando continuidade à segunda parte, que é a Era Vargas, né? Estado Novo, ali dos anos 30. Então, gostaria de desejar a vocês uma ótima aula, que vocês tenham tido aí um Natal abençoado, um Natal cheio de graça, cheio de bênção de Deus, certo? Gostaria de agradecer aqui as duas pessoas que também fizeram esse momento ser possível, né? A Janine e o Marcondes. Janine e Marcondes, muito obrigado. Deus abençoe vocês sempre, com saúde, com paz, com sucesso profissional na vida de vocês. Agradeço imensamente a oportunidade de contribuir com o Instituto Ímpetos para uma construção social, para a construção de uma sociedade mais igual, mais desenvolvida, né? Que eu acho que é o mérito, né, Marcondes, da nossa educação, né, dos nossos princípios como formadores, né? Você que também está galgando um caminho árduo, né, difícil na sua formação, e que você tenha extremamente sucesso, muito sucesso, né? Desejo a Janine também e a todos os discentes aí do Instituto Ímpetos que também possam construir, galgar aí nessa formação continuada o tão sonhado sucesso profissional. Então, vamos continuar nossa aula, vamos discutir alguns méritos importantes, né, de luta, né, de construção da nossa história brasileira da educação. Ok? Bom, paramos lá na Era Vargas com os escolanovistas, né? Que ali veio aí no século XX, início do século XX, que vindo também de um pensamento lá da Alemanha nazista, do pensamento não nazista, no pensamento contra o nazismo, viu? Contra aquele pensamento lá positivista, né? Então, hoje a gente vai discutir um pouco dos méritos aí desse momento da nova educação brasileira, visto que quando a gente pensa numa nova pedagogia, numa nova formação social, é a formação do ser por inteiro, né? Então, a respeito disso, a gente tem alguns princípios que foram moldados aí, né? Como os principais acontecimentos educacionais daquela época foram a criação do Ministério da Saúde e da Educação, isso na Era Vargas, nos anos 30, certo? Criação do Ministério da Educação e Saúde Pública, reforma do ensino secundário e do ensino superior, porque houve uma reforma também lá. Aí o Manifesto dos Pioneiros, com a Escola Nova, esse movimento né? Ficou conhecido como Movimento Escola Novista. A Constituição de 34, né, e projetos de reforma educacional oriundos à sociedade civil. Isso aí já é voltado àquela educação lá primária, certo? Então vamos lá. A reforma do ensino superior, né, com o decreto 19.851 de abril de 1900, aqui não é nem aqui, tira esse um aqui, que é 1934. Pronto, aí. Então, o Ministério da Educação, né, que é uma pessoa fundamental desse movimento aí, que ficou responsável por dar todo o desenvolvimento da educação, é o Francisco Campos, né? Ele traçou novas metas, novas finalidades para a educação neste momento, né, nesse dado momento histórico. O Francisco Campos, ele foi um educador também, e ele tinha muito conhecimento dessa área, então ele pôde construir junto com os outros políticos da época, no caso, uma educação mais formal, uma educação mais laica, né, e que atendesse principalmente a camada de baixo, né, a camada social, que era do ensino primário, né, que era mais importante naquele momento. Então, o ensino secundário, correspondente ao ensino médio hoje, né, na época tinha a finalidade de preparar o ingresso para o ingresso superior, como é hoje, né? A gente vai fazer o científico, faz o ensino profissionalizado, o ensino técnico,
mas basicamente o ensino científico com acesso à universidade. Era uma das finalidades. Com essa nova reforma lá, ele também ganhou essa roupagem nova, certo? De ser acesso à universidade. Então a finalidade do ensino secundário, de fato, era mais ampla do que de costume, certo? Via regra, o ensino secundário tem sido considerado entre nós um simples instrumento de preparação para os candidatos do ensino superior. Isto hoje. Hoje ele é visto como se fosse só a porta para a universidade. Naquela época era uma formação, né? Era uma formação. Porque se a gente for olhar, pessoal, antigamente, aí há uns 30 anos atrás, o que era necessário para a gente ter um emprego formal, né? Carteira assinada? O ensino médio, né? Aqueles estudantes que terminavam o ensino médio, o mercado os absorvia, né? Para o comércio, para a indústria, bens de serviço, bens de consumo, né? Aí, já hoje não, já hoje a gente já tem um mercado mais específico vamos dizer assim, nessa pessoa, né? Nesse trabalhador. Ele já quer um cara mais hábil, mais formado, mais tecnicamente. Ele não seleciona todo mundo, ele seleciona aquele cara específico para a área, certo? Que tem a formação e experiência na área. Então hoje o mercado ele é um mercado mais seletivo, é um mercado mais enxuto, que visa muito a mão de obra preparada, a mão de obra técnica, né? Vamos dizer assim, né? Para os devidos fins, os devidos quadros sociais. Então, de acordo com o decreto lá do ensino secundário, que organizava o ensino, existia o primário, né, com duração de 5 anos, correspondente ao ginásio hoje, que é o fundamental, certo? E nós tínhamos essa subdivisão também em 3 segmentos, que era o pré-jurídico, o pré-médico e o pré-técnico. Na verdade era assim, porque como era dividido em 2 partes, ele tinha o primeiro e o segundo, como a gente tem hoje, Fundamental 1 e Fundamental 2. Então, ele tinha também, lá no primário, ele tinha 2 etapas. Ele tinha a da alfabetização e depois tinha a parte maior, que era como se fosse hoje o Fundamental 2, né? 6º, 7º, 8º, porque naquele tempo era só até o 8º, não até o 9º ano, né? Eles não tinham o 9º ano na época, porque o 9º ano é agora da lei da reforma do ensino fundamental de 2006, certo? Então a gente só tinha até o mesmo que só até o 8º ano. O currículo escolar era organizado em torno das disciplinas de matemática, português, francês, inglês, alemão, latim, história da civilização moderna, vamos dizer assim, brasileira, certo? Ciências físicas, que envolvia a química e a física, ciências naturais, história natural e desenho, que era artes no caso, certo? Cabe lembrar que com esse novo plano de governo, na verdade, o plano de governo estrutural, que era do Francisco Campos, ele não só disciplinou a questão dos currículos, mas como eram divididos, certo? Por exemplo, vamos exemplificar aqui. Hoje a gente tem a BNCC, por exemplo. A BNCC ela normatiza, né, a educação básica em creche, pré-escola, Fundamental 1, Fundamental 2 e médio. Né? Não é assim que a Base Nacional distribui o ensino da educação básica? Então, Francisco Campos fez a mesma coisa lá no começo. Ele organizou em etapas, né, a educação, que era o ensino primário e o ensino secundário. Ele organizou em etapas e o currículo ele organizou em módulos. Né? A gente ainda vê um pouco desses módulos, mas na frente a gente vai ver lá nos anos 60 com o Mobral, né, que a gente depois vai passar pelo Mobral. Na terceira aula a gente entra no Mobral. Que aí a gente vê também essa questão dos módulos, como é uma reorganização, porque com o regime militar, pessoal,
As universidades também passaram por uma reestruturação. A educação básica passou também por diversas reorganizações, até metodológica, porque até então a gente tinha a pedagogia freiriana, mas aí quando entrou os militares, essa pedagogia passou a ser a tecnicista, né, e vigorou bastante fortemente nos anos 70, terminando em si só com a República, com a nova Constituinte em 88, né? Na verdade o movimento ali em 85 foi que quebrou esses 20 anos de regime, que foi basicamente fortemente no tecnicismo, né? Então, voltando para cá, a gente tinha aí o Francisco Campos reestruturando mais uma vez a educação brasileira, né? Nesse caso para melhor, porque além dele organizar os currículos, ele organizou as etapas da educação brasileira, ok? Então, Francisco Campos passa por um período assim de transição, né? Em 34 e 37, porque quando Vargas saiu do período desse governo, quando acabou a era Vargas, que foi de 30 até 37, quando acabou esse período, o Brasil também deu estagnada na educação e só voltou a recuperar isso nos anos 40, com a continuidade do movimento escolar novista, com a chegada do Paulo Freire, com a chegada de outros educadores da época também, Anísio Teixeira, e aí veio trazer um novo gás para a educação, certo? Então, a intensificação do capitalismo industrial no Brasil e essa revolução acabou por esquentar mais ainda a necessidade de ter uma produção industrial quente, uma produção industrial forte, certo? Principalmente nos grandes centros urbanos, onde havia necessidade de mão de obra trabalhada especial. Então, especialista, né? Perdoe, corrigir, especialista. Então, para que houvesse mão de obra preparada, tinha que haver escola preparada para isso e formação continuada também. Então, a educação começou a ganhar esses aspectos do tecnicismo. Já começou a ganhar esses aspectos do tecnicismo porque o Brasil começou a se industrializar, né? Grandes fazendas se modernizaram e tornaram-se grandes fábricas. E aí começou a haver a necessidade de uma mão de obra preparada, né? E isso, desde aquela visão lá, quando a gente falou na primeira aula, do período pombalino, né? Com o Marquês de Pombal. Ali já era um início do que viria futuramente no próximo século. Então, essa baixa demanda por educação encontra sua explicação no predomínio do setor agrário e da economia brasileira. Acrescenta-se ainda aí o fato que esse setor utiliza formas anacrônicas de produção. Formas, vamos dizer, anacrônicas artesanais, né? Outro fator são as baixas densidades demográficas da população brasileira e a incipiente urbanização do país. Por exemplo, o que ele falou ali da densidade demográfica é a respeito que havia uma concentração maior de gente em grandes centros e nas outras partes do país havia uma fragmentação maior populacional, certo? O desenvolvimento estava claro que era nas grandes capitais e nas outras partes do país o crescimento demográfico não era tão bom, certo? Principalmente socioeconômico. Então, embora elitista, né, vamos dizer assim, conservador, né, a reforma criou uma situação muito diferente do que existia em relação ao ensino secundário. Nesse sentido, estabeleceu definitivamente o currículo seriado, que eu te falei naquele momento lá, né? A sequência obrigatória dos 2 ciclos, que era ciclos, né? Aqui nós temos etapa, mas lá era ciclos. Um fundamental com duração de 5 anos e o outro complementar com duração
de mais 2 anos e a exigência de habilitação nesse ciclo para o ingresso no ensino superior, quer dizer, e o vestibular, né, que era a exigência. Por fim, cabe assinalar o que é de caráter elitista não é devido apenas ao contexto curricular enciclopédico, quer dizer, aquela questão do tradicionalismo dos conteúdos, certo? Que obviamente acabava por fortalecer os alunos vindo das camadas superiores para a pirâmide social. Então, pessoal, continuando com essa tendência, né? Ela é mais elitista, mais assim dualista do ponto de vista factual do ensino. Essa concepção de escola, de educação, ainda deixou dividido ainda, porque a proposta para o ensino secundário era uma e para o ensino primário era outra, certo? Para o ensino primário restava somente as camadas sociais e que estas não teriam chance de chegar às camadas mais superiores da pirâmide, porque para isso haveria que chegar ao ensino secundário e isso não era uma proposta viável para o governo da época, certo? Falando dos currículos, os currículos eles ainda separavam, e ficavam os currículos eles ainda meio que era uma proposta diferente, o currículo do ensino primário, o currículo do ensino secundário, e trazia aquela carga toda do teste, da prova, sabe, de avaliar somente o conteúdo e não a reflexão, que é coisa do tradicionalismo, então, né? Ficava isso bem evidente no ensino tradicional, fazê-lo desta forma, né? Por isso que o Freire sempre citou nos seus livros que é uma pedagogia bancária, porque só trata de depósitos. Mas agora a gente vai falar um pouquinho do manifesto e o que mudou para a educação com os manifestos. Vocês vão ver, eu trouxe alguns artigos incisos lá dentro do manifesto para vocês verem como já é bem diferente. Já vem uma coisa assim mais concreta, que abordasse melhor essa questão de trazer uma educação mais construtiva por ser, e que não havia mais essa dualidade entre primário e secundário, certo? Então, Manifesto dos Pioneiros, como a gente viu na aula 1, ele acordou algumas coisas que estavam bem, vamos dizer assim, fora a parte, desalinhada com a necessidade do país na época, certo? A necessidade da população em si, certo? Ainda dividia a população em 2 grupos, o da elite e o do povão. E o ensino primário era basicamente para atender a camada social mais baixa. E o ensino secundário era para levar esse educando à universidade. E aí era a elite, na casa que tinha acesso ao ensino superior. Com o Manifesto dos Pioneiros, isso iria acabar, porque a proposta seria fazer da educação primária um acesso à educação secundária e assim ao ensino superior. Então, criar um elo entre a educação primária e a educação secundária, e que isso fosse bem redistribuído, certo? Senão não ia só mexer nos currículos, não ia mexer só numa etapa da educação, ia mexer em todas as etapas da educação. Outra coisa, não foi um pensamento do Brasil, foram ideias europeias que chegaram aqui, com a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, a Revolução Russa, principalmente na Rússia, certo? Mudou toda essa questão da estrutura, da reorganização social, até mesmo pelas relações do trabalho, certo? Com as relações de trabalho. E isso mudou também a proposta da escola também. Então, como a situação lá na Europa já estava bem assim agitada, né, com o comunismo, com essa questão da escola em si, porque assim,
o governo, ele tinha apoio da igreja, certo? Só que chegou em dado momento, a igreja pulou fora porque a igreja não ia participar mais das decisões políticas. Então a igreja pulou fora e o governo ficou meio assim em querer o apoio dos comunistas, porque ficou com medo de deixar uma margem para um golpe, né, para uma influência assim, política. Então meio que ficou as três partes divididas: política de um lado, a igreja do outro e o socialismo de um outro lado, certo? Mas que em um dado momento um ajudou o outro a poder decidir melhor o que seria melhor para o país na época. Houve uma divisão, né? A gente diria até assim: essa divisão do campo político repercute no âmbito educacional. De um lado estão os intelectuais liberais, socialistas e comunistas, alguns deles protagonistas de reformas educacionais em seus estados de origem, agrupado em torno de um movimento conhecido como a Escola Nova, que é isso que eu estou falando, certo? Aí, de um outro lado, estavam os católicos, conservadores e diferentes das matrizes ideológicas, reunidos em torno de um projeto conservador de renovação educacional. Você vê que aí tem dois grupos: um cara mais político, mais radical, e o outro mais conservador. E no meio disso, o governo vigente. Então, essas divergências trouxeram para o governo atual algumas mudanças que o Manifesto dos Pioneiros trouxe, que era a obrigatoriedade do ensino elementar para tudo, quer dizer, não haveria mais esse negócio de secundário e primário voltado a uma classe, haveria sim, mas para todos, certo? A gratuidade desse mesmo ensino, não seria cobrado nada por esse ensino, né? Com a educação de ambos os sexos, escolas, como eu vou dizer assim, escolas mistas, não escolas como internatos masculinos e internatos femininos, que foi uma coisa lá da República Velha ainda. Com isso, o manifesto não apenas é um documento, mas sim um diagnóstico do quadro educacional brasileiro. Há nele uma proposta de uma criação de um sistema educacional, porque até então, e até hoje, gente, alguns filósofos literários não acordam que o Brasil tenha um sistema educacional. O Saviani, Dermeval Saviani, é um que você consulta, que ele vai dizer que no Brasil, devido ao processo histórico de implantação do sistema educacional, não se organizou em ideais, em leis, em constituintes, que obrigasse o ensino. E na verdade é mesmo, certo? A cada mudança que acontece na nossa educação, sempre tem um viés de uma lei, mas não de um pensamento social. Não, é porque alguém criou uma lei para poder funcionar, porque senão não dá certo. Então, o Saviani ele fala muito dessa questão que para ter uma educação melhor no Brasil, deveria se mudar o pensamento da educação. Mais na frente eu vou falar com vocês sobre este negócio do pensamento da educação. Então, no manifesto eu trouxe alguns artigos, eu tirei alguns artigos, não todos, que é muitos, tirei alguns artigos para a gente ver o que ia mudar nos anos 30 no Brasil. Os estabelecimentos de ensino iriam mudar, né? Para atender às novas demandas da economia e das mudanças sociais, certo? Elas, uma educação considerada para todos os graus, uma função social de serviço essencialmente político de Estado, né? Caberia aos estados e municípios custear e manter essas escolas, né? Ele já está dando a obrigação aqui, ele delegou, porque assim, até então era a União que sustentava todo mundo, era a União que gerenciava tudo isso. E aí, com o Manifesto dos Pioneiros, ia delegar a estados e municípios, como é hoje, certo? Subdividir a responsabilidade da educação, né? Porque quando é centralizado demais, pessoal, na periferia, fica falta o serviço.
com o que o Manifesto dos Pioneiros propôs, ia subdividir a questão do ensino, ia subdividir a questão da oferta, como é hoje. União tem uma responsabilidade, Estado tem uma responsabilidade e o município tem outra. Então, haveria essa divisão das atribuições, certo? O sistema escolar deveria ser estabelecido nas bases de uma educação integral. Então, educação integral, formação cidadã e formação profissional, certo? E isso deveria começar a partir dos 7 aos 12 e dos 18 para frente, certo? Duas subdivisões, ok? A organização secundária, que é de 12 a 18, em tipo flexível, para atender àquele jovem que trabalhasse, certo? E as necessidades da sociedade em si. Outra coisa que eu achei bem legal, aqui já mudando, né? Você viu que aqui já organizava direitinho a etapa, série, idade, né? Haveria um ensino voltado ao posicionamento intelectual, que era coisa dos escolanovistas, não dos tradicionais conservadores. Desenvolvimento da escola técnica profissional, porque de certa forma ia precisar de mão de obra profissional para trabalhar na indústria, né, que estava se implantando no Brasil fortemente, certo? Então, cursos de formação técnica, na verdade uma escola técnica, na verdade seria uma escola técnica, né, para formar em diversas áreas aí da indústria. Organização de medidas de instituições psicotécnicas, aqui nós estamos técnico profissional, é uma questão que iria depois surgir as APAES e depois futuramente iria surgir o SENAI. Mais na frente vocês vão ver que vão surgir uns decretos que vão abrir essas duas escolas. Na Constituinte de 34, aqui eu estou abrindo uma lacuna porque nós já estamos na de 37, mas aqui eu estou puxando um pouquinho da de 34 para vocês verem o que mudou entre 34 e 37, certo? Vamos lá. Aqui na de 34, houve um grande enfraquecimento aí, né, por parte da tendência já progressista com relação ao plano educacional da época, vigente na época, até a época, né, porque Vargas de certa forma era conservador, mas havia um grande desentendimento já por conta dos escolanovistas, por conta de muita mudança lá fora, a Revolução Francesa, Revolução Industrial, movimento lá em Rússia. Então já havia uma necessidade mesmo de mudar esses parâmetros. Então aqui a gente, veja esses dois artigos, o que tinha na Constituição 34. Estabelecer uma competência privativa na União em elaboração com as diretrizes, certo? Educacionais. No artigo 139, a educação era direito para todos, devendo ser ministrada pela família e pelo poder público. Beleza. Educar não era só ir para a escola, tinha que vir com aquela base moral, certo? Então, afirma ainda ser finalidade da educação desenvolver para a socialidade humana. Ainda tinha esse caráter humanístico, você vê que ainda vinha com esse viés humanístico da educação. No artigo 150, olha aqui, bem direitinho, ó. Competência da União. Fixar o Plano de Educação o Plano Nacional da Educação, competência de todos os graus, deve ainda coordenar a sua execução, determinar as condições e o recondicionamento oficial dos estabelecimentos, manter os estabelecimentos funcionando, em condições para acolher esses educandos, certo? Organizar e manter em todos os territórios a União. Vocês podem ver que isso aqui é a União. Todas as unidades educativas funcionais. Tudo era a União. Era isso que mudou na de 37, que não deveria ser assim. Deveria os estados e os municípios também partilhar dessa responsabilidade. Isso é o que tinha aqui. Eu deixei grifado em vermelho esse ensino. Ó. O ensino primário deve ser integral e gratuito e de frequência obrigatória, extensivo aos adultos, que mais tarde vai chegar com o Mobral, certo? O EJA. Não é nem com o Mobral. Em 1946 vai chegar com o plano do Paulo Freire,
que teve lá no governo, lá Paulo Freire foi ministro da Educação, e ele implantou aquele plano pedagógico dele de alfabetizar. E aí entrou o Mobral com os militares, que foi um negócio muito furado, depois eu vou explicar para vocês. Mas aqui já estava falando que o ensino deveria ser também primário, voltados a jovens e adultos, e o ensino secundário também progressivo, certo? Isso na de 34, pessoal, na de 34. Veja que em nenhum momento ele fala em estados e municípios, só União. Nos estabelecimentos particulares, o ensino deve ser ministrado no idioma pátrio, português. Pátrio é português. Mas com exceções do ensino estrangeiro, que era a língua inglesa, certo? Cabe aos estados e ao Distrito Federal organizar e manter os sistemas educativos dos seus respectivos territórios. Cabe aos estados e municípios e o Distrito Federal já manter essa organização do ensino. Viu aí como ele já está sinalizando que vai haver uma subdivisão lá mais na frente. É criado o Conselho Nacional da Educação, organizado sob a forma da lei e do Plano Nacional de Educação da época, de 1934. Pronto. Ali foi o ponto do marco inicial para as mudanças na educação até aquele momento. Aí chega a 37. Aí essa aqui a gente volta de novo no tempo, lá onde eu comecei, falando da de 37. Aqui já houve uma participação maior dos grupos sociais, dos comunistas, dos feministas, certo? Dos representantes de comunidades, das ONGs. Então já houve um clamor maior do povão, já estava mais ligado nessas questões sociais que a escola deveria atender, certo? Aqui foram implantados alguns decretos-leis que deu início a outras formas de educação no Brasil. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui logo nelas. Aqui, ó. Pronto, vamos lá. Então, a partir de 1942, como eu falei para vocês, a partir de 40, 42, esse cara aqui, o ministro da Educação, Campanema, guarda esse nome, Gustavo Campanema, ele implantou o plano do ministério dele e abriu algumas extensões para a educação. Então, ele ampliou a educação, principalmente na parte técnica. Olha só. Decreto-Lei 4073, de 42, Lei Orgânica do Ensino Industrial. Veja só, ensino industrial. Ele abriu o ensino industrial e em seguida abriu a escola de ensino industrial. Decreto-Lei 4048, cria Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI. Quer dizer, criou o decreto com a lei educacional e depois criou um decreto para abrir a escola SENAI. Aí, olha só o outro, Decreto 4244, Lei Orgânica do Ensino Secundário. Depois eu vou falar, o ensino secundário foi dividido em dois, certo? Aí, ó, Decreto-Lei 6141, Lei Orgânica do Ensino Comercial. Porque, pessoal, a lei, ele abriu duas escolas. Ele abriu o SENAI e depois ele criou um decreto-lei para abrir o SENAC, certo? Que é o que vai vir mais na frente. Ó. Após o golpe militar de 45, durante o governo provisório, que é esse de 37 a 45, o governo provisório, foram publicados alguns decretos que garantiram aquelas propostas dos decretos atuais e ainda formularam outros mais para frente, expandindo mais ainda o leque tecnicista no Brasil. Pode ver que agora é só coisa tecnicista. Lei da Escola Industrial, Decreto da Escola Industrial, Decreto do SENAI, Decreto do Ensino para o Comércio, criação do SENAC, só tecnicismo, veja só. Aí, ó, Decreto-Lei 8529, Lei Orgânica Ensino Primário, Decreto-Lei 8530, Lei Orgânica do Ensino Normal. Por que ensino normal? Lembra quando ele mudou lá o ensino secundário? O ensino secundário, que era o científico, ficou sendo científico. Ensino normal é o magistério. Antigamente, pessoal, para formar professores, eles iam pelo magistério. Então, esse decreto que abre o magistério,
o ensino normal ficou conhecido como magistério. É para aqueles que escolhiam ser professores, pedagogos como vocês, certo? Então, o curso de pedagogia iniciou com magistério, né? Veio aí com magistério. Aí depois, Decreto-Lei 8621, que cria o SENAC, né? Que é a escola de comércio, a escola para formação para o comércio, ok? E o Decreto 9613, que lê o ensino agrícola, que hoje a gente tem como uma modalidade de educação do campo, certo? Educação do campo. A gente tem hoje na LDB, na verdade não está na LDB, está nas DCNs, certo? Você não encontra na LDB, mas você encontra nas DCNs. A modalidade de educação do campo. Você ainda só encontra na LDB educação jovens e adultos e educação especial, certo? Sim, educação profissional, você encontra ainda na LDB. Mas a educação do campo você ainda não vê na LDB, mas você vê nas diretrizes, ok? Então, a reforma do ensino secundário. Com aquele decreto-lei que criou o ensino secundário, ele dividiu em modalidades para que pudesse atender a várias necessidades da sociedade. Vamos lá. Em relação ao ensino secundário, são poucas as modificações, porque mudou a estrutura, mas não mudou a finalidade. Embora servir de acesso para a educação superior, ele ainda traçava algumas diretrizes. Por exemplo, Gustavo Campanema ainda colocou para o ensino secundário. Então, pessoal, concluindo essa parte pós-golpe militar, a gente tem aí algumas mudanças, né, com esses decretos que foram implantados pelo o governo provisório, implantando essas novas possibilidades nesse novo leque de informações, esse novo leque de, vamos dizer assim, de extensões da educação, modalidades da educação, né, que com a LDB 9394 isso passou a ser modalidades, né? A gente já vê hoje como educação profissional, educação do campo, educação de jovens e adultos, educação especial, educação quilombola, né, que são modalidades do ensino, né? Então ficou mais assim abrangente, né? Não foi uma coisa, vamos dizer assim, fácil. Essas leis orgânicas, elas foram necessárias para que atendesse a necessidade da população, vendo que isso era um plano do governo mesmo, certo? Outro ponto, sim, a reforma do ensino secundário. Com essa nova modalidade de ensino secundário, apareceu algumas possibilidades também de se reconfigurar o ensino secundário, né, que já havia. Era só uma modalidade, sempre foi vista como uma porta para a universidade. No entanto, agora com essa nova modificação do Gustavo Campanema, ele reformulou o ensino médio para que houvesse dois fins. Vou deixar bem claro, daqui a pouco vai mostrar o slide e vai ver, vocês vão ver que ficou o médio clássico e o médio científico. Um voltado às ciências humanas e o outro voltado às ciências filosóficas, certo? Pronto, então ficou assim. O que constituiu um caráter mais específico, o ensino secundário e a sua função, se reconfigurou de uma forma que o jovem que ascendesse o ensino secundário, né, ele pudesse ter duas opções, né? Como hoje a gente tem várias, né? Hoje a gente tem técnico, tem profissionalizante em várias áreas, tem o científico normal, certo? Então lá também o Gustavo Campanema quis deixar outras possibilidades para os jovens. Então, de certa forma, o ensino médio ficou dividido em duas formas, que é o clássico e o científico. Deixa eu dizer para vocês como é que ficou mais ou menos. Assim, o ensino secundário ficava estruturado em dois níveis: ginásio, com duração de 4 anos, a qual se seguia por colegial, com duração de 3 anos. Este não mais subdividido em 3 ramos, como era antigamente, e sim em 2,
clássico e científico. Alguns estudiosos entendem que, dessa forma, se atenuava o caráter mais preparatório para o vestibular, o outro que existia, certo? E com esse outro, com novo caráter, ficou um caráter mais assim voltado a um estudo mais refinado. Então, em termos de conteúdo, clássico e científico são parecidos, mas há uma diferença bem clara. No científico se dá mais atenção às ciências naturais e no clássico às humanas. Na prática, é que o jovem que fizesse científico, ele ia para as áreas da medicina, do direito, e o que fizesse das áreas humanas, aí iria para o campo da filosofia, da arte, das letras, certo? Então, de certa forma, havia um pequeno detalhezinho no currículo, certo? Do curso. Então, a escola secundária ainda sempre vista como uma seção para o ensino superior, né? Tipo assim, preparatório para o ensino superior, mas que, de certa forma, quando a gente olha para a clientela, pessoal, do ontem, essa clientela do ontem era uma clientela que, assim, a estrutura da família era uma família já bem estruturada. No entanto, quando a gente imagina que o jovem chegando à escola, né, chegando ao ensino secundário, ele chega com a cabeça mais madura, mais consciente do que ele está querendo da vida dele, do planejamento, né, vocacional para o trabalho. A gente, naquela época, chegava já mais ou menos centralizado nesse modelo, né, que isso que a gente queria. Só que, se a gente fizer uma reflexão do hoje, gente, como está acontecendo hoje, não é bem assim. A gente olha para trás e faz um retrospectivo de tudo que mudou na educação, de tudo que foi implantado na educação, de tudo que foi investido na educação, decreto, lei orgânica, diretriz, toda a repaginação, né? Porque nós estamos ainda nos anos 40 aqui, né? Aí a gente ainda vai, na próxima aula, entrar nos anos 60, 70 e 80, que vocês vão ver que houve também grande mudança significativa. E na quarta aula, os anos 90 até os dias atuais. Os anos 90, com certeza, foi um upgrade na educação brasileira. Não tem como negar. Mas a gente olhando, 30, vamos dar 30, né? Com as escolas novistas. 30, 40, com as leis orgânicas do governo provisório. 50, né? Com a contribuição do Paulo Freire, Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, Floriano Peixoto, e dentre outros mais, certo? Aí 60 deu aquela, 60 e 70 deu aquela molhada ali por conta do regime militar, a gente não avançou tanto do que poderia, né? Se a gente só veio avançar 20 anos depois com a nova Constituinte em 88. Aí sim, 89, 90, aí sim, voltou a crescer de novo, certo? Mas na verdade foi 20 anos, foi dos anos 60 aos anos 80, sem um crescimento educacional positivo para a maioria da população. Na verdade não cresceu. Mas quando a gente olha o feedback de tudo isso, a educação brasileira, ela, de tempos em tempos, ela alavancou coisas novas, certo? Novos fundamentos que fizeram da educação ela ser o que ela é hoje, uma pérola. Ela é bonita, de certa forma, no papel ela é linda, linda. É porque é na prática que é difícil. E eu vou lhe dizer por qual um dos motivos que causa mais o fracasso escolar. Chama-se o investimento na família. Gente, desde que eu me conheço por gente que se fala em educação, isso e aquilo outro, mas eu não vejo políticas públicas voltadas para a família. Assim, tem, mas numa proporção maior, pessoal.
Porque imagina só, tem uma escola de outro mundo, uma escola com um nível avançado, mas não. Esse aluno que vai para a escola top, e esse aluno vai para a escola top, mas só que esse aluno lá, ele não tem um referencial. Né? Esse aluno lá, ele não tem um referencial. Como é que fica? Para que tudo isso? Se o aluno não reconhece, se o aluno não sabe o porquê ele está ali, né? Se o aluno não tem a educação básica, que é a educação moral, que é a primeira. Então, a gente nós professores, a gente não pode nem cobrar deles. Cobrar aquele, se comporte, preste atenção, estude esse conteúdo. Para quê? Se ele não sabe para que serve aquilo. Se ele não foi orientado desde cedo que a finalidade dele ir à escola é para ele se tornar um cidadão formado, crítico, e que ele possa mudar a vida dele, transformar a vida dele, fazer a vida dele, a vida da sociedade e a vida de um todo, né? Uma vida mais... uma vida melhor, no caso, né? Mas se ele vem sem nenhum referencial, gente, se o lado desse menino é totalmente desequilibrado, a cabeça desse jovem também, como? E é porque começa desde cedo, certo? Lá no infantil, lá na pré-escola, aí lá no Fundamental 1, começa desde cedo. E... deixa eu só ajeitar o fio aqui, pessoal. Começa desde cedo. E não tem muito o que fazer, certo? E a gente fica aqui enganando, achando que está dando aula. Caiu aqui o celular. Achando que está dando aula, quando na verdade os alunos ficam na mediocridade, né? Eu acho assim muito ruim isso. Então, continuando, dessa maneira, sem investir na família, pessoal, não tem muito o que fazer, certo? Vocês estão aqui, trabalhando, estudando, cuidando da vida de vocês e lutando, trabalhando, ralando para ter uma vida melhor, para se tornar um profissional mais preparado. Mas quando a gente chega o final do ano, que a gente faz um feedback de tudo que os alunos evoluíram, é muito pouco. Para muitos dias de trabalho, muito suor, muita dedicação, certo? Noites aí fazendo plano de aula, noites aí estudando, pesquisando. E quando a gente chega no final do ano, o aluno evoluiu uma merreca, o aluno evoluiu o mínimo. Não por nossa culpa como professor, não por culpa da escola, que a escola não ofereceu um subsídio. Não, por conta da família mesmo, que não teve estrutura para ofertar para a criança, para o jovem. E aí é onde entra o Estado. E aí é onde deveria haver políticas públicas mais presentes, né, mais fortes, mais efetivas na família. Porque se não houver, pessoal, se não houver uma mudança radical no que se está sendo feito com as famílias, sempre vai haver um fracasso escolar. O fracasso escolar não está só meramente ligado a problemas de aprendizagem, não. Não. O fracasso escolar, ele vem lá de trás. Ele começa no lar. Ele começa no lar. Ele não começa na escola. Ele culmina na escola. Ele termina na escola. Na verdade, ele dá-se-á na escola. Mas ele não nasce na escola. Ele nasce lá no lar. E vem brotar na escola. Porque quando um aluno que não tem um referencial vai para a escola, pouco pode se fazer por ele. Muito pouco. Ele passa a maior vida dele em casa, não na escola. A não ser que esse aluno já chegue na escola tempo integral. Aí dá para fazer alguma coisa. Que ele vai passar mais tempo na escola do que em casa. Vai só em casa só dormir. Pode ser que aí deu alguma coisa. Mas do jeito que tá, dá não.
certo? Não dá, a gente luta e não vê uma mudança, né? A gente entrando e saindo e essa educação brasileira continua a mesma, certo? Na verdade não é nem a educação, como eu estou falando, não é só a educação ao contrário, é uma educação bem mais elaborada do que nos anos 60, dos anos 80, do que nos próprios anos 90, certo? É uma educação bem mais evoluída. Eu vou só dar aqui um spoiler, né, do que vai ser agora a nossa próxima terceira aula. Os anos 90. No meados dos anos 90, em alguns países, os países, vamos dizer assim, as potências mundiais se juntaram, se reuniram em um bloco com os países subdesenvolvidos. Entre esses países subdesenvolvidos estava o Brasil. Essa primeira conferência, que chamou Conferência de Educação para Todos, ela é conhecida como Conferência de Jomtien, que essa conferência foi lá na cidade de Jomtien, na Tailândia. Foi a primeira dos anos 90, né? Na verdade, dessa nova mudança radical na educação mundial. Foram vistos vários pontos positivos e negativos da educação. E aonde precisava mudar e o que precisava mudar. E esses países que fizeram parte do tratado, que assinaram, se comprometeram a mudar a educação do seu país, né? O Brasil também precisava mudar, porque até aquele ponto aqui a gente tinha níveis altíssimos de analfabetismo, de evasão escolar, de fracasso escolar. Era muito ruim. E o Brasil estava no mapa do fracasso escolar e era um dos primeiros da cabeça. E naquele também a gente passava por uma crise política, porque houve um escândalo com o governo Collor em 92 e houve um impeachment e o Fernando Henrique assumiu, e aí ficou a cargo do Fernando Henrique fazer um plano, né? Fazer um plano de governo para poder pôr em prática as metas que foram cobradas lá na Conferência de Jomtien, né? E lógico que quando o Brasil assinou o tratado e tal, fez parte, o Brasil também ficou responsável por fazer esse plano. E obviamente ele iria receber um recurso financeiro de fora, né? Por isso que houve toda uma pressa para se fazer isso, para que houvesse essa injetação de dinheiro de fora para poder investir na educação brasileira e poder financiar a máquina, né? E nesse mesmo meio tempo aí, estava terminando de ser concluída lá no Congresso a nossa LDB vigente, a 9394, né? Que leva o nome do Darcy Ribeiro, que é o pai das LDB, né? Então, nesse meio termo, estava acontecendo essas mudanças políticas no Brasil, a direta já, impeachment, nova reforma da política brasileira, e o Brasil tendo que apressar um plano de educação bem rápido para poder receber esse dinheiro, para poder melhorar. E aí, quando fizeram o raio-x da educação, onde é que estava mais ruim? No fundamental. Então, o primeiro fundo de manutenção da educação brasileira recebeu o nome de Fundef, que era o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental, que era onde estava mais ruim. E ele foi de 96, que ele foi junto com a LDB, né? Foi até... Na verdade não foi em 96, minha gente, me desculpa, foi em 94. Ele foi até 2003 com o governo Lula, porque quando entrou o governo Lula, isso nesse meio termo surgiu em 97 PCNs, que é os parâmetros curriculares, que era o que hoje a gente tem como a BNCC, os PCNs, os diretrizes curriculares, as diretrizes, né, tanto por educação infantil, fundamental e médio. Eu preciso também programa Caminho da Escola, Merenda Escolar, PNDL, também nasceu nos anos 90, no final dos anos 90, aí 98. Então, foi uma mudança radical na educação. Em 2003, com o governo Lula,
já que havia melhorado bastante o ensino fundamental, eles resolveram abrir o leque para toda a educação básica. E aí, como já tinha a LDB norteando a educação básica lá atrás, né, dividindo em 2 níveis, educação básica, educação superior, 2 níveis, e 3 etapas na educação básica, educação infantil, fundamental e médio. Então, esse financiamento foi expandido para as 3 etapas da educação básica, né? E aí a gente tem o Fundeb, Fundo de Manutenção do Desenvolvimento da Educação Básica, né? E aí a gente, depois de 2004, 2006, houve a reforma do ensino fundamental para 9 anos e aí foi só maravilhas, graças a Deus. Mas sempre com aquele pezinho atrás, porque estava fazendo tudo isso para a educação e deixando a família de fora. Sendo que o aluno, ele mora com a família, ele não mora com a escola. E isso de tempo para cá vem cada vez vai degradando mais. Se vocês perceberem, se vocês pararem para pensar um pouquinho e olharem, vocês vão ver que a família vem degradando consideravelmente. E a gente precisa mudar isso aí. Porque não adianta, né? Não adianta. A gente morre de dar aula, sacrifica, faz cada plano de aula um maravilhoso que o outro, e chega o final do ano, a evolução da aprendizagem é a mínima possível, gente. Desmotiva o profissional. Imagina só, vocês estão começando agora, e quem já está 20 anos, 30 anos na educação, e só vendo piorar. Pensa a motivação que esse professor vai ter para dar aula. É quase nenhuma. Eu vou fazer 15 anos agora de educação. E fica às vezes eu fico meio assim, meu Deus, quando é que vai mudar? Quando é que vai mudar? Mas só vai mudar quando investir na família. É o rabo tem na cabeça. Então, para a próxima aula, a gente vai dar uma trabalhadazinha dos anos 60 aos anos 90, certo? Até o final dos anos 80, ok? E aí a gente deixa a quarta aula para dos anos 90 para frente, ok? Então, lá na próxima aula a gente vai ver as reformas da década de 50, a gente vai ver 60, Mobral, programa do Freire, alfabetização jovens e adultos. Não vai haver muita mudança, gente, por conta do regime militar, ok? O que vai haver é uma desaceleração. Vai haver uma desaceleração do crescimento da educação por conta dos militares, que frearam muito essa questão do desenvolvimento, principalmente do ensino superior, certo? E fortemente o tecnicismo. Aí vai haver um pouco desse retardo aí do crescimento, mas que depois, final dos anos 80, já começa a acelerar de novo, ok? Peço a vocês que continuem estudando. Vou mandar material para vocês agora com a sequência dessa aula, para que vocês possam dar uma estudada, dar uma refletida. De antemão, vou desejar já vocês aqui um Feliz Natal de novo, que essa semana seja uma semana abençoada por Deus, que abençoe vocês, que a família de vocês, que vocês possam aproveitar ao máximo esse momento junto em família, perdoar quem tiver que perdoar, agradecer a Deus, abraçar seus entes queridos, já que vão se aglomerar com moderação, cuidado, usa máscara, usa o álcool gel, toma vacina, fica todo mundo protegido, porque a gente ainda está assombrado pelo vírus da Covid, certo? E queria deixar aqui meu agradecimento às 2 pessoas que foram responsáveis por esse momento ser possível, que é a pessoa da Janine e a pessoa do Marcondes. Cara, muito obrigado.